Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da Ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Mosias 2. Mas primeiramente eu gostaria de fazer como sempre faço, de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um também a fazer a sua leitura individual, se já fez ou se vai fazer depois, e dessa forma convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, e que as Escrituras nada mais são do que as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Então, em Mosias 2, o rei Benjamim que está falando, Então, Mosias 2 é o capítulo onde ele inicia o seu discurso. Então, as pessoas se reuniram, no templo, o rei Benjamim, então, deu o seu discurso a partir do templo, tá? As pessoas se reuniram ao redor do templo, as famílias, colocaram as suas tendas com a porta voltada ao templo para que dessa forma pudessem ouvir melhor as palavras do rei Mosias. Isso tem um simbolismo, inclusive, que nós, quando nós direcionamos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família ao templo, nós ouvimos melhor as palavras do Senhor. Tá? Então, esse capítulo, tem muitos e muitos ensinamentos. Então, eu selecionei só alguns, por isso a importância da leitura, que eu aconselhei a leitura individual. Tá? Ele fala no versículo 16: Eis que vos digo ao afirmar-vos haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Tá? Então, ele enfatizou o mandamento de amar ao próximo, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Então, que nós possamos valorizar esse trabalho, esse serviço ao próximo, que é serviço a Deus. No 22, e eis que tudo que ele requer de vós é que guardeis seus mandamentos. E ele prometeu-vos que se guardasseis seus mandamentos, prosperaríeis na terra, e ele nunca se desvia do que disse. Portanto, se guardardes seus mandamentos, ele vos abençoará e far-vos-á prosperar. Tá? Então é por isso que nós não podemos desistir de guardar os mandamentos. Tá? Tem outra frase que diz, se ainda não deu certo é porque não chegou o fim ainda, Então nós precisamos perseverar até que dê certo as coisas, Então nós precisamos perseverar e guardando os mandamentos, não desistir. Ele fala muito sobre a humildade, No 25 e no 26 ele fala o seguinte: E agora eu vos pergunto, podeis dizer algo de vós mesmos? Respondo-vos, não podeis dizer que sois nem mesmo como o pó da terra. No entanto, fostes criados do pó da terra. Mas eis que o pó pertence àquele que vos criou. E eu mesmo, a quem chamais vosso rei,
não sou melhor do que vós, porque eu também sou do pó, e vedes que estou velho e prestes a entregar este corpo mortal à sua mãe terra. Tá? Então ele quis dizer aqui que nós precisamos ter humildade, tá? Tanto para receber as palavras do profeta, quanto para receber os mandamentos de Deus, né? Nós precisamos sempre lembrar, junto com essa humildade, né? Sempre lembrar das promessas que nós temos ao guardar os mandamentos, ao servir ao próximo, né? E ter humildade sempre em nosso serviço. Tá? Apesar de que o serviço na igreja, né, o serviço ao próximo, ele não é remunerado, né? Nós não recebemos salário por isso. Então, nosso coração deve estar em servir a Deus. É ali que deve estar o nosso coração. Procurar sempre ter esse coração solícito, né? Sempre ser solícito à vontade do Pai Celestial, sempre servir a Ele. Tá? No versículo 37, digo-vos que o homem que faz isto se rebela abertamente contra Deus, portanto se inclina a obedecer ao espírito maligno e torna-se inimigo de toda retidão. Por isso o Senhor não tem lugar nele, pois ele não habita em templos impuros. Ele estava falando sobre receber a palavra e depois negá-la, né? Receber os convênios e depois não cumprir os convênios, né? E persistir, né, em não se arrepender. Todas as pessoas que um dia se rebelaram, elas podem ainda se arrepender, né? Mas elas precisam fazer isso, né? Por essa ação de arrependimento que o Pai Celestial sabe se a pessoa realmente quer seguir o Evangelho, quer ficar ao lado dele ou não. Tá? Então a pessoa que se rebela, ela se inclina a obedecer ao espírito maligno e torna-se inimigo de toda a retidão. E como consequência, né, assim como a gente fala sempre que tem sobre as bênçãos, as promessas, as recompensas, né, em guardar os mandamentos, né, existe ao contrário também, existe não sei se dá para dizer se é castigo, né? Mas o Senhor não tem lugar nele, né? Então isso é algo muito pesaroso, muito doloroso para uma pessoa, né? Quando o Senhor não tem lugar nela, né? Então, ao rebelde, o Senhor não tem lugar nela. Isso também é uma promessa. Então a pessoa ela precisa se voltar a Cristo, né? Ela precisa desenvolver, tomar a atitude de não ter orgulho, né? Como ele falou ali, por isso que ele falou que nós não somos como o pó da terra, e o pó da terra pertence a Deus e não pertence a nós. Isso quer dizer, nós precisamos conservar e cada vez melhorar mais ainda na questão da humildade. Não é nós sermos humilhados, escarnecidos por outras pessoas, né? Não é isso que Deus não fala que isso é bom, né? Ele fala em humildade, né? Nós reconhecermos, né, que somos filhos do Pai Celestial, né? Que nós não somos melhores do que os outros, nem o rei não era melhor do que ninguém, né? Ele mesmo falando, né? Que ele também estava sujeito à morte, né? Estava envelhecendo e também iria descer à sepultura em breve, né? E que ele precisava deixar alguma coisa de valor para as pessoas, um legado, né?
Então é isso que nós precisamos buscar, né? Guardar os mandamentos, servir ao próximo, né? Ou seja, servir a Deus, né? E deixar bons frutos aqui na terra, né? É isso que nós devemos nos concentrar, né? E não nos concentrar em sermos melhores do que os outros, né? Isso não importa. No 41, ele fala o seguinte: e ainda mais quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus, pois eis que são abençoados em todas as coisas, tanto materiais como espirituais, e se eles se conservarem fiéis até o fim, serão recebidos no céu, para que assim possam habitar com Deus em um estado de felicidade sem fim. Lembrai-vos de que estas coisas são verdadeiras, porque o Senhor Deus as disse. Tá? Então ele enfatizou sobre guardar os mandamentos, né? O estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Tá? Então essas são promessas. Tá? Se guardarmos os mandamentos de Deus, estaremos em um estado abençoado e feliz. Tá? Essas são as promessas que o rei Benjamim passou ali para os nefitas e pediu que escrevesse para que fosse passado para seus descendentes e para nós e para todo o mundo. Certo, pessoal? Então esses são os pontos principais. Existem outros, né, nesse capítulo, mas esses são os pontos que mais chamam a atenção. Certo? E então que possamos pensar, né, quais dessas coisas que nós podemos aplicar em nossa vida no dia de hoje. Talvez o que tenha chamado a atenção foi a parte da rebelião, né? Quando a pessoa se rebela, o Senhor não tem lugar nele, porque não habita em templos impuros. Então nós precisamos cuidar com isso, cuidar com a rebelião, né? Servir ao próximo, né? Pois estaremos servindo somente a nosso Deus, né? Talvez nós possamos melhorar nesse aspecto, né? De servir ao próximo. Guardar os mandamentos nem se fala, né? Porque existem dezenas de vezes que é mencionado isso, né? Se guardar os mandamentos, prosperareis na terra. Então a bênção ela vem junto com o mandamento, né? E humildade, né? Se a pessoa não tem humildade, se ela tem orgulho, ela não vai receber a palavra, né? Ela não vai receber a palavra e nem a companhia constante do Espírito. Tá? Então, quais dessas coisas que eu posso melhorar no dia de hoje, né? Eu deixo essa pergunta para cada um, tá certo? E essas breves ponderações sobre Mosias 2, eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certo? Desejo então um bom dia, um dia abençoado e iluminado com a luz de Cristo. Aconselho cada um ler, ponderar, orar e agir de acordo com os sussurros do Espírito. Certo? Um bom dia, nos encontramos amanhã às 5 para 6. Até mais.